Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do SigmaCast, esse espaço onde pessoas apaixonadas por educação falam sobre educação. E hoje o assunto é especial porque a gente vai estar falando de um momento de transição das crianças que estão chegando à primeira série do ensino médio. O que está na cabeça dessas crianças, o que elas esperam, como é que a gente consegue acolher e, ao mesmo tempo, falar sobre disciplina, sobre uma mudança de comportamento voltada a esses últimos 3 anos da vida escolar e a preparação para o vestibular. Então é muita coisa, tem coisa muito interessante para ser dita aqui. E eu vou falar com uma pessoa que conhece ali no chão da fábrica esse negócio, que estava doida para estar presente aqui no SigmaCast, a querida coordenadora da Unidade 912 Sul do Sigma, Stefânia Marcela. Olá, Stefânia, como você está? Está feliz? Olá, Marcelo, muito feliz. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz mesmo. Que bom! Nós vamos conversar muito sobre a chegada ao ensino médio e a gente começa logo depois da vinheta. Stefânia, vamos lá. Então, eu acho que a primeira pergunta, ela está diretamente relacionada, e tudo isso dentro da tua experiência, tá? Como é que é a chegada dessas crianças ao ensino médio? Quais são as características nessa fase da adolescência? Eles estão ali com 14, 15 anos, Isso. né? Quais são as características que você acha mais destacáveis? E aí eu tinha também outra curiosidade, que você pode colocar tudo na sua resposta. Essas características, elas diferem muito dos meninos, das meninas. Como é que é isso? Como é que é a chegada? Como é que está aquele adolescente quando ele chega ao ensino médio? Ele vem muito parecido como eu estou agora. Nervoso, cheio de expectativa. Não precisa. Você está em casa. Super cheio de vontade de conhecer, de saber como funciona. Mas ele vem com uma pressão maior que é de escolha, né? Ele vem pensando que precisa de estar tudo já definido, decidido. Precisa de encontrar logo um grupo, se conectar. Então, ele vem cheio de expectativas, tanto pessoais quanto da família. E aí é onde eu entro ali de uma maneira sorrateira, tentando entender cada um. É muito diferente menino de menina, né? Por que diferente? As meninas, elas querem estar bonitas, elas querem logo encontrar alguém, um grupo, elas procuram se identificar mais rápido que os meninos. Os meninos vão mais para o grupão, todo mundo junto, todo mundo é muito amigo. As meninas procuram pequenos grupos. Entendi. Então, eu já notei isso, né, esse tempo que eu tenho estado com o ensino médio. As meninas procuram pequenos grupos, acho que é um ambiente mais seguro para elas. Enquanto os meninos, é assim, quanto mais amigo, melhor. Quanto mais popular, melhor. Então, eu tenho notado muito isso. É claro que eu tenho muitos meninos mais tímidos, né? Não são mais crianças, são adolescentes. Então, primeira série do ensino médio, ele já vem de uma mudança de segmento. Então, assim, eu já tenho que estar preparada para recebê-lo. Tenho muitos alunos chegando, graças a Deus, esse ano foi muito bacana ali, eu já estou com 65 alunos novos, né, de primeira série. Sim. Então, a cabecinha deles tem que ser muito bem trabalhada, entender, e eu acho que isso entra o acolhimento, é entender de uma forma muito individual. Eu gostei muito desse negócio que você falou, porque eu confesso que eu não tinha essa visão. Então, você está dizendo que os meninos, eles tendem a buscar os grupos maiores, eles gostam da galera, de todo mundo junto, enquanto que as meninas buscam grupinhos menores. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta que a gente nem conversou antes, mas é uma pergunta, tá aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Oxe, embora. Isso, de alguma maneira, né? Você falou sobre essas expectativas, sobre as escolhas, né? Porque até o 9º ano não tem muito essa ideia do que eu vou escolher. Parece que está tudo pronto para mim. E no ensino médio, a ideia do aluno escolher, ter autonomia de escolha é maior. Isso. Mas falando um pouquinho ainda sobre essas características de meninos e meninas, essa ideia das meninas buscarem grupinhos menores, você acredita, até pela tua experiência, que isso tende a gerar mais exclusão de algumas meninas que não entram nesses grupinhos? Porque eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Entendi. Quando é grupão, quem chegar, chegou. Vambora, tá todo mundo junto. A panela é grande, A panela é grande, gente. cabe todo mundo. Sim. E as meninas, os grupos são menores. Essa ideia da exclusão, até que é uma porta aberta para um outro episódio, né? Pra gente falar sobre a sensação de rejeição que pode levar, quem sabe, ao bullying. Isso. Isso acontece? Como é que é isso? Acontece.
Então, enquanto eu tenho meninas que me procuram nessa primeira semana, nas primeiras semanas, Stefânia, não me adaptei, não conectei, não consegui fazer uma amizade, eu tenho alunos, meninos, que procuram falar comigo assim, pode me colocar em qualquer sala que eu já conheço todo mundo. Interessante. Então, as meninas têm disso. Por isso que, às vezes, eu tenho um olhar, não que eu seja mais cuidadosa com as meninas, mas eu tenho mais cautela, até por questões emocionais de Claro. mulher, né, de entender um pouco, né, por ter filhas também, mais ou menos nessa idade. Então, eu olho com mais cuidado das meninas. Percebo aquelas que estão mais sozinhas, que não estão lanchando com ninguém na hora do recreio, na hora do intervalo se isolam mais. Então, isso é uma característica muito grande das meninas. Então, existe sim... O que não significa dizer que os meninos também não possam passar por coisas parecidas, né? Mas eu acho que os meninos tendem a disfarçar melhor. Entendi. Né? Por uma questão de homem, de postura, não sei, eles tendem a esconder mais. Então, assim, não é legal. Aqueles que passam por isso, né, que não conseguem participar de um grupo, às vezes eles não falam para a coordenação. Chega em casa falando, pai, poxa, eu não gostei da escola, não fiz amigo. É interessante isso. Então, você percebe na tua prática diária que as meninas te buscam mais. Sim. Olha. Por ser mulher, né? Eu acho que por ter essa tem uma identificação mais identificação, fácil, né? isso. Então, me procuram muito, né? Hoje, em específico, eu tive uma aluna que me procurou e falou assim, ainda não conheci ninguém. Tudo. Falei, calma que a gente vai ter nosso momento. Aí eu já tenho algumas estratégias, já fui numa outra aluna, uma veterana, e falei, tem uma aluna, desce dessa sala, na hora do intervalo você vai pegar ela, vai levar ela para o intervalo, hoje você vai ser o anjo da guarda dela. Você vai passar esse momento com ela. Então, eu tenho que ter esses momentos com eles. São empurrõezinhos que a gente dá, né? Que a gente vai percebendo e vai agindo, né? E a gente tem que agir de uma maneira imediata. Muito legal. Eu não posso permitir que essa menina vá embora com esse sentimento, porque isso vai aumentando. Isso pode, né, ser um motivo até dela falar assim, o Sigma não é para mim. Né? E isso é muito importante para mim como coordenadora, que todos os alunos se sintam pertencentes. Sim, todos somos. Tem uma coisa legal também no que você falou, até para a gente ir para a segunda pergunta, mas que eu gostei, pelo menos para fazer a gente refletir um pouco. Como que o papel da coordenação, às vezes, para as famílias, é um papel muito operacional, né? De controle de entrada, de saída, de lançamento de notas, de distribuição das provas. Sistemas, né? Como sistemas. E existe um outro papel de orientação, de percepção desses detalhes que, às vezes, são detalhes que ninguém percebe, né? Mas você tá vendo, opa, menina nova, menino novo, tá calado, tá lanchando sozinho. E como que essa ação é uma ação que você coloca também dentro do rol de funções que você tem, né? Sim, porque para mim vai muito além do acadêmico, é o emocional. Eu preciso de olhar bem atento, eu tenho que estar com o olhar voltado para isso também. Então, a minha sala é de vidro, eu fico de frente para todas as minhas primeiras séries. A sala de vidro quer dizer que tem um vidro na frente, mas a sala tem móveis, não é tudo de vidro, não. E não é uma sala preparada para assistir meus alunos. É uma sala que mostra disponibilidade e abertura para os alunos chegarem. São as salas, e as minhas turmas da primeira série, todas ficam de frente. Legal. Então, eu percebo, quando a aluna começa a sair demais da sala para vir ao banheiro, até isso eu consigo perceber. Sim. Os meninos passam muito na porta da minha sala para ir ao banheiro. Então, eu tenho uma visão privilegiada. Que legal. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Às vezes, eu estou atendendo o pai, eu estou vendo que a aluna passou de cabisbaixa, um pouco mais triste, ou está saindo muitas vezes do banheiro. Então, eu percebo, anoto ali, assim que eu acabo o atendimento, eu falo com o inspetor, eu mesmo vou na sala e peço para chamar aquela aluna. Tá. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Você falou muito, e eu acho que praticamente você respondeu a segunda pergunta que eu tinha na minha cabeça, mas eu faço questão de colocá-la até para que a gente possa dar duplo clique no tema. Se você tivesse que definir, Stefânia, para criança, aí eu estou pensando especificamente a tua área de atuação e a tua especialidade, que é essa chegada, essa transição para a primeira série. Sim. Fala para mim o que é acolher essa criança, o que é acolher um aluno, seja ele um aluno novo, um aluno que já vem na nossa escola lá desde o Fundamental 1, o que você acha que é acolher? Se você tivesse que passar para uma coordenadora que está começando, e essa pergunta, essa palavra é uma palavra, ela é quase um universal vazio, né? Acolhimento pode ser muita coisa. O que é para você? Para mim, e o que deu certo, acolhimento não é passar a mão na cabeça do aluno, jamais. O acolhimento é o aluno te olhar e ele entender que ele tem em você um referencial, tanto de disciplina, quanto de cuidado, de carinho, de entender aquele momento dele. Para mim, isso é acolhimento. É eu poder olhar para o aluno e falar assim, parabéns, gostei, você está melhorando, como chamar ele na minha sala e falar assim, tá vacilando, feio.
Então, isso é ser acolhido, porque eu estou dando a oportunidade dele de melhorar aquele comportamento que não é tão legal, e isso é acolhimento também, porque eu entendi, eu ouvi, eu tive a oportunidade e oportunizei esse aluno me conhecer meu trabalho. Eu tenho um costume, eu passo nas minhas salas todos os dias e falo bom dia com todo mundo. É um costume que eu tenho. Então, eu não marco atendimento para 7 horas. Eu chego às 7, passo de sala em sala, bom dia, tá tudo bem? Bom dia, bom dia. Passo nas minhas salas e aí eu vou para o meu sistema, para o meu operacional. Porque eu tenho que colocar para os alunos que eu sou um referencial para eles. Tanto como coordenação sistematizada, como, né, os meus processos, mas eu também estou ali para acolhê-los. Então, quando eu passo dando bom dia, eu estou dizendo para eles, eu cheguei. Se precisar, eu já estou aqui como referência para você. Então, esse é o acolhimento. Não é eu passar a mão na cabeça do aluno, não é dizer, está tudo bem, que legalzão. Não. Tem momentos que eu tenho conversas muito sérias e muito diretas com o meu aluno. Então, eu falo, não foi legal, você não está indo bem, o seu comportamento não condiz com o aluno de primeira série, você vai ter que melhorar. E sou muito sério, muito direta. E eu entendo que quando chega no final do ano, esse aluno vem, me abraça, me elogia, traz um presente e fala, obrigado porque você brigou comigo. Eu falo, eu briguei porque eu acredito em você. Então, isso é acolhimento, né? Não é aquela liberdade, a libertinagem, eu não sei. Não é deixar fazer tudo, mas ele entender que ali existem regras, existem padrões, existem momentos que ele não vai estar tão bem que eu vou entender isso, mas que quando for preciso chamar a atenção, eu vou chamar. Eu vou falar assim, existe uma matriz, existem regras aqui que você vai cumprir. Aprendi com quem? Com Marcelo Tavares. Uma escola que é boa para todo mundo, não é boa para ninguém. Aproveitando, então, já que você citou esse famoso filósofo da educação, Marcelo Tavares. Não, mas você falou uma coisa que é bem legal. E é uma coisa que a gente já conversou outras vezes, né? Que é a diferença entre empatia e simpatia, né? E aí você deixou claro que acolhimento, até para as pessoas, porque tem muita gente que ouve o nosso podcast, que nos assiste no YouTube ou nos ouve no Spotify, e são pessoas que não são do Sigma. Mas a gente quer mesmo que essas pessoas escutem. A gente está aqui para compartilhar conhecimento, para compartilhar boas discussões. E você falou isso algumas vezes nesse teu ponto aí, né? Nessa sua fala, você trouxe essa ideia algumas vezes, que acolher não significa passar a mão na cabeça. Acolher significa você notar o aluno, né? Sim. E você percebe que eles... vou aproveitar e já puxar o gancho para a terceira pergunta. E eles percebem isso, assim... Como é que é o momento da bronca, da imposição da disciplina? Não tem aquela coisa de, poxa, a Estefânia é tão bacana, mas brigou comigo? Eu consigo intuitivamente perceber que às vezes o aluno vê na briga, né, talvez uma postura que às vezes ele não tem nem em casa. Sim. Né, de uma pessoa que está do meu lado, mas ela briga, ela fala, ela vai botar as consequências para mim. Como é que é falar sobre coisas difíceis? Como é que é impor essa disciplina, o respeito às regras para esses alunos que chegam à primeira série? Então, eu começo me apresentando, eu começo me abrindo para os meninos. Então, quando eu começo a mostrar o meu trabalho, é construído, é uma questão de tempo. Quando você fala no começo, no início do ano, você já chama, como é que é? Isso, eu primeiro tento atender os alunos novos, porque para eles eu acho que é uma novidade a mais. Estão chegando na escola. Tá bom. Os alunos que já são alunos Sigma já conhecem mais ou menos ali, tem um referencial, né, das outras coordenações, então ele está um pouco mais confortável. Tá. Não que eu não olhe para eles também, mas eu tento priorizar alunos que estão chegando para apresentar o sistema, como funciona a plataforma e tudo. No decorrer do tempo, ali perto do carnaval, depois do carnaval, eles já voltam entendendo como é meu trabalho. Então, eles sabem que quando eu chamar para dar bronca, eles sabem que eles vão tanto receber a bronca, mas eu vou chamar para elogiar também. Então, eles conseguem entender que é uma dosagem mesmo do trabalho, da Estefânia, da coordenação. É legal isso, né, Estefânia? Eu me lembro de uma pesquisa que saiu falando sobre a sensação dos alunos em relação a professores e coordenadores, e tinha uma frase que me chamou muita atenção quando o aluno falava assim, ela só me chama quando eu faço coisa ruim, né? Ela só me nota quando eu estou fazendo alguma coisa errada. Sim. E você está colocando que é o inverso. Você tem essa busca por notar o aluno o tempo inteiro. E aí eu faço questão de, quando eu chamo ele à minha sala para elogiá-lo, né? Às vezes um professor fez um elogio. Tu chama para elogiar, assim, vem aqui que eu quero te elogiar. Vem aqui porque eu quero registrar. Eu registro, eu tenho uma mensagem lá, padrão. Que legal. De mérito acadêmico. Parabéns pelo mérito acadêmico. A gente tem isso lá. Então, vai para os pais desse aluno. Chega no e-mail do pai desse aluno. Então, eu falo para ele, porque a gente aprende o quê? A gente elogia,
né, em público e corrijo no particular. É isso. Então, assim, mas eu tento elogiar ele no particular porque eu quero ter esse tete-a-tete. Eu quero falar assim, você foi muito bem. O professor te chamou, o professor te elogiou, o professor trouxe para mim a sua evolução, que você participou da aula. Então, eu faço isso, sento ele, eu registro mesmo no Atlas, junto com ele, esse O Atlas, parabéns. para quem não sabe, é a nossa plataforma, é a plataforma interna. É verdade. E ali tudo acontece. Então, chega para os pais isso. E aí, o que é mais legal? O retorno. No outro dia, ele chega e fala assim, Stefânia, meu pai leu o e-mail, obrigada. Então, assim, são pequenos gestos, mas que fazem muita diferença. Eu acho que a gente vence no detalhe. Mas me conta uma coisa que já aconteceu contigo. Já teve uma situação em que o aluno ele se espanta pelo fato de você chegar com a matriz disciplinar, ou ele fala, poxa, mas Stefânia, você é tão bacana comigo, pô, tu vai me dar essa advertência, tu vai me dar essa suspensão, ou você prepara o terreno de uma maneira tão clara que quando vem a necessidade dessa ação disciplinar mais dura, por alguma infração um pouco mais grave, eles entendem numa boa? Eu tenho curiosidade de ver, sei lá, alguma coisa prática, um episódio prático que aconteceu. Comigo nunca teve, porque eu sempre deixei muito claro isso. A gente entra nessas primeiras semanas falando de matriz. Cada dia a gente fala de 2, 3 itens ali da matriz. Olha, uniforme, horário, sanção, que é sanção grave, leve, não sei o quê. Então, quando ele vem, ele já vem pronto. Ele já vem sabendo o porquê que ele está sendo ali sancionado, corrigido, enfim, né, pelo o ato que ele cometeu. Então, eu nunca tive um aluno que, poxa, Stefânia, você é mó gente boa agora, tá? Né? Nunca tive. Não sei se esse ano, né, vai que acontece. Não vai não, vai continuar maravilhoso. Então, assim, é claro que é muito difícil, às vezes, eu chegar para o aluno. A gente tem alunos que você se identifica mais, são mais próximos e tudo, é difícil. Mas eu jamais deixei de aplicar uma sanção por essa proximidade. Não, aqui eu sou sua coordenadora, eu não sou sua amiga. Eu sou uma coordenadora que trato você com amizade, sim, mas o meu primeiro papel aqui é ser sua coordenadora. É aquela que a gente fala, né? A diferença entre ser uma coordenadora amiga e uma amiga que é a coordenadora, isso, né? Entendeu? Então eu deixo isso sempre muito claro nessas relações. Já tive aluno que eu passava, e aí, tia, oi, tudo bem? Eu falei, não sou sua tia, coordenadora, oi, tudo bem, bom dia. Né? Então, assim, eu deixo muito claro, sem ofendê-la, é claro, sem ser grosseira, mas eu não sei o que eu tenho, de verdade, que eu consigo me conectar com ele e ele não fica chateado, né? Então, assim, eu tento ganhar o aluno, né? Eu acho que é uma outra coisa importante, né? Conexão. Conexão, né? Eu tenho essa facilidade em corrigir, eles entendem. Tive algumas reprovações? Tive. E, assim, nenhuma foi assim, procurou, não, porque eles entenderam que desde o começo estavam sendo sinalizados, comportamento, às vezes não estavam acompanhando, monitoria o que era preciso. A gente até teve um episódio sobre isso aqui no Sigma Cast, né? Você falou uma coisa interessante. Como que a reprovação ela pode até ter um sentido pedagógico, desde que esse acompanhamento venha ao longo do ano, né? O aluno ele chega ali naquele momento final dizendo, poxa, eu sei o que eu errei, eu sei a dificuldade que eu tenho, a reprovação ela é ela tá iminente, quem sabe, então ela é uma realidade, não é uma surpresa, né? É uma consequência do que ele construiu no decorrer do ano, ele entende isso. Então, eu tive algumas, né? Infelizmente, acontece na primeira série, e que a mãe de uma delas me procurou e falou assim, ele vai permanecer aqui, porque ele sabe que os erros foram dele. Você, legal. como coordenação, a escola, como direção e tudo, sempre foi muito bem amparado, tudo muito bem registrado, né? Então, assim, e ele permaneceu com a gente. Aí eu falei assim, e pode deixar. E era um outro medo dela. Poxa, meu filho reprovou. Será como é que ele vai ser visto aqui pelos colegas? Como é que vai funcionar? Eu falei, deixa comigo, vai dar certo. Ou seja, mais uma vez, né, essa referência do é um aluno que já era nosso, mas tem um tipo de acolhimento específico, né? Porque não é trivial repetir o ano, né? Chegar e os amigos passaram, eu vou continuar na primeira série. A cabeça dessa criança né, é um indivíduo em formação, né? Então, esse olhar atento a respeito dessa situação em específico também é importante. Muito importante. Então, assim, permaneceram com a gente 3 alunos, né? Desses que reprovaram, os 3 permaneceram. Tive uma conversa já com as 3 mães. Falei assim, olha, é diferente, preciso de mais atenção de vocês ainda do que o ano passado. Onde errou, não vamos errar mais. Vamos voltar para a monitoria. Avante, está chegando aí. Eu quero esses meninos em tudo participando, porque o que ficou de erro ficou lá como aprendizado. Então, a gente traz diferente. Se você tivesse que colocar numa balança, você gasta mais tempo com as famílias ou com os alunos? Eita, não, com os alunos. Com os alunos, eu gasto mais tempo, mais energia. Por quê? Eles estão ali a todo momento. As famílias é uma coisa mais programada, agendada, né? Então, uma coisa mais organizada. E quando você está com as famílias, essa percepção, se você tivesse que, entre 0 e 10, 0 seria assim,
famílias têm... Todas as famílias, que eu sei que não é isso, todas as famílias têm uma dificuldade enorme de equilibrar essa questão, né, da disciplina, do acolhimento. E 10, as famílias que tudo que você fala, elas aceitam, você é a dona da razão, a Estefânia disse, a gente vai seguir. Boa parte das famílias está mais próxima do 10 ou do 0. O 10 e o 0 são limites, né? Mas você acha que você consegue fazer com que as famílias entendam também esse equilíbrio entre acolhimento, disciplina? Elas tendem a ter você como uma referência? Como é que é isso? Eu tenho mães, famílias de todos esses perfis, do 0 ao 10. Do 0? Do 0 ao 10. Você era aquela família que não adianta, você tá errado. Você tá errada, Stefânia, não Jura? é assim, porque o meu filho não é assim em casa. E tenho família assim. São poucas, eu tive ano passado, esse ano ainda não aconteceu, mas eu tive ano passado. Pra quem não sabe, a gente está gravando esse episódio com uma semana e pouco. Hoje é a segunda semana de aula, né? Segunda-feira do mês. Sim, do ciclo deles. Então, mas eu tenho família, eu tenho mães que ela senta na minha frente com um caderninho que eu vou falando, ela vai anotando. O que é pra fazer mesmo? Faz isso. Ou bota seja, existem famílias nos dois limites, Nos né? dois limites. Mas você acha que a maioria tá mais próxima do 10 ou do 0? Tá mais próxima do 10. Que bom. Com certeza. Nesse aí, sem sombra de dúvidas. Conquistar a família também é importante. É importante. Então, ouvir. Quando a mãe senta, eu escuto. Eu falo, eu tô aqui pra te ouvir. O que você vai me trazer hoje do seu filho? É um laudo, é um relatório, é um pedido de ajuda. Porque a gente tem... hoje, compartilhando até com a minha amiga, eu tive um atendimento muito difícil, né? Depois eu compartilho com você no off. E aí eu tive que parar aquele momento, tirar a capa, porque eu aprendi isso com a Ana Camila, a gente tem uma capa. Eu tirei a capa de coordenação e falei, agora é de mulher para mulher. E aí eu vi que naquele momento ela precisava ser ouvida, ela precisava... A preocupação acho que era muito maior com ela do que com o próprio filho. Bacana. E aí eu ouvi, ela chorou, eu chorei, a gente se abraçou, eu falei assim, vai dar certo. Você lá é mãe, aqui eu sou coordenadora. Então a gente vai trocar, a gente vai se ajudar. Então, isso foi muito bom, né, nessa manhã, mas Poxa, eu entendi... Então ela adorou. Né? Acho que sim. Ela me abraçou, chorou, agradeceu. Então, você teve a sensação de que vocês chegaram a algum lugar. Isso. Que bom. Aí eu consegui deixar ela tranquila em relação ao filho, ao momento que eles estão passando. Falei, fica tranquila, no quesito escola, pedagógico, eu vou acompanhar como coordenadora. Você cumpre seu papel de mãe, se segura, se fortaleça, ele vai precisar de você e você dele. Que bom. E aí, foi um atendimento muito legal, mas foi um atendimento de 1h30. Difícil, né? Difícil. Então, assim, só que nessa 1h30 a escola tá ali acontecendo, e menino batendo na porta, e menino passando pelo banheiro, e professor me chamando. Isso eu acho importante, Stefânia, para as pessoas que nos escutam. E é normal, né? A gente não consegue ter a sensação plena do que está acontecendo com o outro. Sim. Mas aqui fica também um apelo para as nossas famílias e para as famílias de outras escolas, quando conversarem com as coordenações, vocês vivem um cenário que é um turbilhão, né, cara? Vocês estão atendendo a aluno, estão atendendo a professor, estão atendendo a famílias. Sim. Claro que eu sei que isso não é a regra, mas desses atendimentos de mais de 1 hora, às vezes, em que você precisa, como você falou, né, tirar o avental, Sim. expor o peito e falar, cara, vamos lá, deixa eu te abraçar e vamos... Sim. Que difícil. Aí eu vou aproveitar, você viu que o papo com a Stefânia tá rendendo, mas a gente tem que terminar. Tá. E aí eu queria terminar essa conversa, até com um gancho do que a gente acabou de falar. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo, e aí quando é que você começa? Na figura de coordenadora. Vou melhorar. Quando é que você começa nessa figura de atendimento a professores, alunos, que eu sei que você tem uma longa trajetória do Sigma. Você tinha que idade? Não fala a idade, tem quanto tempo? Vai fazer 4 anos. Pronto. Se você entrasse numa máquina do tempo e voltasse 4 anos, Certo. tá? E aí encontrasse aquela Stefânia Marcela super insegura, nervosa, tô começando. Me dá 2 dicas que você daria para essa jovem Stefânia começando na carreira. Calma. A primeira é calma. Confia no processo. Se a gente não tiver calma, não funciona. Se você não confiar que tudo é um processo, vem uma coisa após a outra, você atropela e faz besteira, a gente mete os pés pelas mãos. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu quebrei a cara? Quantas vezes eu falei assim, opa, tá tudo errado. Deu errado porque eu afobei, atropelei. Então, hoje a gente pensa muito mais no que eu vou falar, como agir, qual é a hora certa. Então, a primeira dica era, Stefânia, te acalme. Respira, né? Calma. E a segunda é conhecer processos, conhecer
técnicas, livro, você tem que ler, você tem que estar preparado. Então, se acalma e prepara. Interessante isso, né, Stefânia? Quando você fala do conhecer, você deu ênfase na questão técnica, né? Mas toda a tua fala desde o início do programa é conhecer o seu aluno também, né? Conhecer tudo isso, conheça as famílias. Conheça. Gaste um tempo para os relacionamentos, que no final das contas é isso, né? Sim. E os pais querem ouvir isso porque os meninos passam maior parte da vida na escola. Eles passam a manhã, à tarde na escola, então eles gastam muito tempo ali. Então a gente precisa conhecer o nosso aluno. E ao conhecer não da forma generalizada, não é uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo. Eu tenho que conhecer o Marcelo, eu tenho que conhecer a Ana, eu tenho que conhecer o João, cada um na sua intimidade ou cada um na sua personalidade de uma forma muito individual. Eu preciso que seja assim. Então, é tempo. Eu preciso gastar tempo. Muito bom! Aí, Stefânia, eu não sei se você sabia disso. A gente tem aqui no Sigma Cast, a gente tem o Sigma Dicas. Você já tinha ouvido falar? Não. Não está acompanhando os episódios. Não está acompanhando os episódios. Então, assim, o Sigma Dicas é assim. Quando a gente termina, a gente pensa em 3 coisas super bacanas que poderiam resumir o episódio. Para quem está com pressa, adianta tudo. Deixa eu ver o que esse episódio fala. E aí, eu vou dar uma coisa que eu aprendi contigo hoje e você traz 2 pontos da nossa conversa que você achou importantes. Seja para as famílias, para os alunos. Beleza? Combinado? Combinado. Eu faço a primeira, você faz 2, beleza? Tá bom, que é bom que eu aprendo. Então tá bom. Então vamos lá, vamos para o Sigma Dicas desse episódio. Bom, aqui no Sigma Dicas, nesse finalzinho, o que mais me chamou a atenção na sua conversa, Stefânia, que resume para mim muita coisa, é a ideia de como a coordenação educacional ela precisa conhecer. Seja conhecer técnicas, ler a respeito de relacionamentos, conhecer o aluno, conhecer as famílias, de como é importante para a coordenação educacional dedicar tempo intencional, quase organizando na agenda o objetivo de conhecer famílias e alunos, porque, pelo que eu entendi do que você falou, quanto mais esse conhecimento chega na especificidade de cada aluno, fica mais fácil o trabalho. Essa é a minha dica, que foi para as coordenações educacionais. Certo. Agora, me fala 2 coisas que te marcaram nesse papo para eles levarem como dicas importantes. Acolhimento. Tá. Tem que ter acolhimento. E é o que eu falei. Nada de passar a mão na cabeça. Mas acolha, entenda, olhar individualizado, respeito. A gente tem que respeitar, né, o ser humano na sua individualidade. Então, assim, conheça, acolha e faça um bom trabalho. Acolhimento que não significa aquilo que a gente falou, né? O acolhimento da empatia e não necessariamente só da simpatia. Só da simpatia. Não tem... Essa foi uma, falta outra. Mas, principalmente, então, que as coordenações, é o que você já falou, gaste tempo mesmo em conhecer a família. Porque por trás de um aluno, por trás daquele indivíduo, existe um histórico, existe um contexto. Então, conheça as famílias. Essa é uma excelente dica. Conheça os contextos, Conheça os contextos. Mais do que simplesmente conhecer o aluno e a família, conheça os contextos de cada aluno. Sim. Claro que é difícil conhecer o contexto de todo mundo, mas é como se fosse uma ferramenta, né? Quanto mais ferramentas você tiver, o teu trabalho fica melhor. Com certeza. Então, conheçam as famílias. Muito bem, então terminamos esse incrível episódio conversando com a Stefânia Marcela a respeito da chegada das crianças até o ensino médio, né? Stefânia, você gostou? Eu adorei. Que Pode bom. me chamar. Tá bom, a gente vai chamar mais vezes com certeza. Dá um tchau aí pra todo mundo. Então, tchau, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. E é isso. Ensino médio também é acolhimento. Lindo slogan. Ensino médio também é acolhimento. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigada.